né? A gente possa fazer isso. Como eu trouxe de manhã, todo desafio nosso é sair do entendimento teórico, do entendimento da teoria, da técnica da coisa, e passar para a compreensão. Compreensão é diferente do entendimento. A compreensão, você se debruça mais sobre aquilo, você começa a tentar sentir. É como eu conversava com o Marek, né? Ele diz que é o grande desafio da educação do aprendizado. É como que a gente coloca isso no nosso corpo, nos movimentos, no hábito, como se coloca isso no dia a dia, na relação. Então, para chegar a essa prática, para você poder incorporar um novo meio, um novo método, caminho, ele precisa desse elemento de conhecer, entrar em contato nesse nível mais teórico e começar a pesquisar, a debruçar, refletir, sentir, perceber a partir da minha vida, do meu corpo. Aí já está entrando na compreensão. Precisa compreender aquilo a partir da minha vida. Porque as teorias e as ideias são muitas, né? Mas como aquilo me diz respeito, como que eu vivo isso a partir de mim, de dentro, não do que diz uma teoria ou numa ideia pronta. Porque a ideia, a teoria, o dado, tudo que foi dito, ele tem um aspecto de algo morto, assim, algo parado. Por isso que Sócrates, que foi o maior filósofo, né, que já apareceu, Sócrates, significa do grego soo, krates, força que ajuda. Quem consegue ajudar verdadeiramente? E aí ele dizia, eu não ensino nada propriamente que já não tenha algo dentro de você, que eu tentei trazer isso de manhã, né? A gente aprende em conjunto, bem Paulo Freire também, né? Isso, né? Então o nosso desafio é compreender, debruçar e compreender a partir da nossa experiência, da nossa vida, do nosso hábito, do nosso corpo, o que você pode levar de útil disso. Porque não tem nenhum sentido para nós que isso seja só uma especulação, só uma teoria que eu possa conhecer e divulgar isso, e as pessoas não se usarem isso, não experimentarem, não se beneficiarem disso. É o fracasso do professor. É o meu fracasso. Entende? Porque para mim interessa que as pessoas possam experimentar algo disso. E não só conhecer no nível da informação. Então precisa o caminho de prática. Eu pergunto para as pessoas, qual o caminho disciplinar, a sua disciplina da força de vontade? Ah, professora, eu estou com a força de vontade muito abalada. O que pode ajudar a aumentar a força de vontade? Né, Marek, a gente conversava sobre isso, o ânimo dessa juventude, né? De não ficar tão passivo, de participar, de reclamar, de seja o que for, né? Então, qual o caminho de prática, se vocês acham que encontraram algo que tem um valor, como a filosofia da pérola, né? como de manhã do mendigo, né? Que a gente é mendigo muitas vezes. Mas eu digo, eu posso talvez começar a encontrar em mim essa força, essa resiliência, essa qualidade que os professores, os mestres estão falando. Isso é meu, não tem dono. E poder confiar que esse coração, essa preciosidade, que a CNV aponta, que a justiça restaurativa, que tudo isso está apontando o tempo inteiro, né? É uma força que está na nossa genética e na nossa ontologia, no nosso ser. Como florescer isso? Tá? Nada melhor do que essa planta, a gente falou que é natureza, né? A capacidade de florescer. E a gente iniciou amanhã dizendo que sobre eu posso aprender um método específico para transformar alguma coisa, um problema pontual. Eu posso tentar me adaptar a esse mundo, a um ambiente difícil, mas eu posso também querer crescer nesse procedimento. Crescer. Precisa se aplicar. Qual a minha força de vontade que eu vou colocar nisso? Qual o meu grau de entrar na experiência, né? Para além de si? Se arriscar. Arriscar fazer uma experiência diferente, né? Arriscar fazer diferente. Então a CNV parece uma linguagem às vezes muito bonita, boa, mas é um grande desafio, porque quando ela diz retornar ao seu coração, onde é que estão as nossas dores mais profundas? Né? Tem alguns axiomas psicológicos muito conhecidos. As pessoas que você mais ama
provavelmente as que podem ter maior ferimento. É onde você pode ter mais ferimento. Então, esse coração, né, esse nosso núcleo, esse nosso self que eu tentei trazer, que aí é o nosso objetivo, retornar a isso, a esse centro. Então, quando Ivna traz o centro, olha que coisa linda, é uma metáfora. A gente olhar para isso está dentro da gente, né? E aí, se fosse um processo circular restaurativo, nós íamos colocar os nossos sentimentos, a gente ia colocar algumas histórias de vida difíceis e conquistas, a gente ia colocar os nossos valores. Por que a gente não consegue realizar aquele valor? A gente ia ter rodadas de transparência, né, de maior verdade. E essa é uma preocupação muito grande, minha também. Como a gente fazer as coisas entrar na verdade. Um dos meus professores, ele fez uma experiência muito interessante quando se formou há 40, 50 anos atrás, em medicina, psiquiatria. Eles foram fazer um experimento social, os dois médicos, né? Naquela época ele era Buenos Aires, Argentina, e eles foram fazer uma experiência na relação freudiana entre amor e verdade. Amor e verdade. E aí eles saíram na noite de Buenos Aires, tentando encontrar duas garotas solteiras para conversar com eles. Eram solteiros e tal. Aí na terceira, quarta noite eles encontraram. E a ideia era, a gente não pode mentir nada. A gente tem que ser totalmente transparente. Está com medo, está com medo. Está tremendo, está tremendo. Pensa isso, pensa isso. E aí eles sentaram. E aí começaram a falar, nós somos isso, nos formamos, estamos fazendo experimento social, eu vi as suas pernas, são muito bonitas, eu pensei isso, eu pensei. E começaram nesse nível. Uma das meninas vazou. Não deu muito tempo, ela foi embora. O que é interessante? Porque, às vezes, é uma verdade muito direta, assim, muito crua, a gente não está preparado. Se eu falar das minhas sombras, dos meus medos, se eu falar das minhas loucuras, das minhas estratégias, como eu falei de manhã, que eram neuróticas, talvez a gente mesmo se condene, né? A segunda menina casou com o professor. Então, esse é o ponto freudiano. Por quê? Porque quanto mais verdadeiro e transparente a gente possa ser para a gente e para os outros, isso é uma possibilidade de chegar a algo de amor, porque amor exige confiança. Então, é melhor, como foi dito aqui, eu dizer, eu estou com raiva, eu estou com medo, e isso, tenho tais expectativas, pensei isso sobre você, é assim ou não é? E aí eu pergunto, né? Isso é CNV. Né? De uma forma muito simples. Poder ouvir e perguntar. Que, por incrível que pareça, são as coisas mais difíceis. Como que a gente sabe que um relacionamento está acabado, está contaminado, está destruído? Reparem, na conversa dessas duas pessoas, não existe mais o quê? Pergunta. Não existe mais pergunta verdadeira. Não é interessante? Num relacionamento, numa conversação que ela não tem nenhuma pergunta, ou as perguntas, ou pior, são perguntas que a gente chama retóricas. Ah, você saiu ontem à noite, não foi? Você foi lá, você estava inteligente, né? Ah, você é maravilhoso, né? Isso não é pergunta, entende? Por que você foi lá? Isso não é pergunta. É um julgamento na forma de interrogação. Então, percebam como que a gente vai ter coragem novamente de fazer pergunta e de escutar. Isso muito é CNV, é se entregar essa experiência. Eu já estou falando demais, a ideia era fazer um exercício. A Ivna apresentou 4 movimentos, tá? Que é o método principal da CNV. Agora é interessante, no início eu achei que era um método de Rosenberg. Depois eu descobri que não é de Rosenberg isso. Eu descobri que essas 4 áreas, que é o mundo que você enxerga como fatos reais ou irreais, específicos, o que aconteceu, o que não aconteceu. De manhã eu falei que a maior parte das nossas brigas são por questões imaginárias, não são reais. Tá? Então, o fato de a gente se relacionar com o mundo e saber o que é o que não é, um dos pilares da existência humana. Então ele pegou um dos pilares, como a gente vê o mundo, julga, né, observa, por isso que é observação também, né, é fatos no mundo. Então essa parte é muito concreta. Quando você vai conversar com alguém, você tem que ficar nos fatos específicos. Ele bateu a porta às
Faz 1 minuto, 2 minutos. Ah, ele é agressivo, ele é batedor de porta, ele é chato. Veja, não é fato. A maior parte das nossas argumentações não estão em cima de fatos. São de interpretações, avaliações, reclamações, interpretação psicológica. Então, o Rosenberg pegou algo fundamental na existência cognitiva. E depois ele viu que o animal, o mamífero, principalmente o humano, ele não opera cognitivo, intelectualmente, racionalmente. A racionalidade é operada pela emoção junto. São um par complementar. Então ele disse, quando eu vejo algo, a emoção atua. Por quê? Porque esse mamífero tem que se orientar, se isso é bom, ruim, se ele tem que ter um leque de emoções para se adaptar e se orientar na vida. Então ele pegou uma forma de orientação fundante do humano, ele não inventou isso. E a terceira, ele viu nos mamíferos que a emoção, o sentimento e as sensações, 3 coisas diferentes da razão. Emoção, sentimento, sensação. Elas estão em função do quê? Da afirmação, da troca, da vida. Isso se chama necessidades. Eu preciso disso, isso move o mundo. A economia é baseada em necessidades. Então, aí ele viu que o funcionamento do animal humano, ele funciona o tempo inteiro em negociação. Dar, receber, pedir, né, conquistar isso. O tempo inteiro. Ele pode fazer isso de uma forma de pedido, como o Ivna falou, ele pode fazer de imposição, jogo de poder, ameaça. Então, aí, essas 4 áreas, são 4 áreas de funcionamento humano-social. Vocês viram o que ele fez? Ele pegou as coisas mais fundantes e colocou dentro de um método, porque é um pragmatismo, a parte boa norte-americana para esse pragmatismo de tornar algo efetivo. Tá? Então, o exercício mais importante para esses 4 que vocês vão levar, a gente pode começar aqui, é assim. Você vai imaginar, vai lembrar um conflito que você teve. Tá? Começa lembrando aí. E muito importante, quem vem primeiro a sua mente aí, o que mais toca o seu corpo. Você lembra daquela pessoa, o corpo faz assim. Ou faz algo, né? Conflito negativo. Já foi falado que o conflito pode ser positivo, mas tem um conflito negativo. Esse é ruim, é doloroso. Rosenberg, ele usava a palavra painful, é doloroso. Eu uso negativo, é a mesma coisa. Né? Então, o conflito negativo que você teve, você não foi resolvido. Tem uns fios ali conectados ainda. Você lembra daquilo, aquilo ainda está pedindo por uma solução. Porque isso é muito legal, quem trabalha com mediação, que a gente ensina para as pessoas. O conflito, ele tende à solução. Olha que legal. O mal-estar, ele tende ao bem-estar. Ele não quer ficar naquele lugar. Ninguém quer ficar na dor. Então, isso é legal porque eu vou usar qual a linguagem, qual o sintoma, a mensagem, para onde ele pode me levar. Eu posso atuar de uma forma mais... fechar o problema, agressiva, me congelar, que são as formas de escapar do ferimento, do trauma. Ataque, fuga, congelamento. Mas eu posso também entrar nisso e começar a respirar e tomar responsabilidade por mim, pelo que eu recebi, e começar a resgatar minhas potências, como diz Marek, né? As potências da vibração, do movimento, da minha voz, da minha participação, do meu ser, do algo sagrado, se vocês querem, do Filho de Deus que nós somos. Entende? Essas metáforas para dizer essa pérola que é a vida humana. Então, você vai lembrar um conflito negativo, doloroso, só lembrar e ver. Né? E tem muitos exercícios. Um a gente faz você sentindo o corpo. Onde é que pega no seu corpo? Você quer ver se você está bem ou não com uma pessoa? Você fecha os olhos, visualiza ela e deixa o corpo falar. Onde é que vai tocar? Onde é que o corpo sorri ou ele contrai? O corpo, ele dá informação o tempo todo. Se entrar um inimigo seu ali, o corpo na mesma hora ele contrai. E vai ser várias contrações. Então a gente pode tomar informação da visualização do corpo. Tá? Então esses exercícios podem ser interessantes a gente fazer e ver as sensações. Mas aqui é em cima do método, tá? Porque tem muitos exercícios em cima de visualização. Aqui método é assim, vislumbrou aquele conflito, você descreva como a pessoa agiu ou age. Descreva como a pessoa que você teve conflito agiu naquele momento, ou continua agindo se é uma relação continuada.
Esse é o exercício principal. Eu chamo ele de porta de entrada. Tudo que vem depois depende desse. Tudo que vem depois depende desse. Como você vê que o outro agiu, né? Como que você está olhando a situação? Né? Observação, ó, como estou vendo, né? Como eu percebo. Então, leve esse exercício e como subpergunta, conectado a esse número 1, primeiro passo, né? Não era o primeiro passo a observação, fatos no mundo, como aquela pessoa que você teve conflito, como ela age, como ela tem agido. Me descreva, bote no papel, na cabeça, né? E aí a continuidade seria como você reagiu. Aí como que você reagiu? O que é reação? Eu não reagi. Isso é uma reação. Né? Isso é uma reação. Isso é uma reação. Uma palavra é uma reação. Como você reagiu? Veja, é um processo de autoconhecimento, é um processo de você retomar o que você viu, ou melhor, não viu. Como você viu. Como você viu vai revelar que você não viu a verdade, a realidade como ela era. Pode revelar. Né? Porque, lembra no primeiro slide? Nós não vemos o outro como ele se apresenta e como ele é. Em geral, nós vemos como nós, a partir de como nós estamos. Como eu me sinto, como eu estou programado. Todo mundo sabe, né? O professor, o juiz, sei lá quem, acorda, o policial, acorda muito bem aquele dia. Nossa, o policial hoje está uma benção, né? Está assim, respeitou, está tranquilo. Agora acorda mal para ver. Sai de perto, né? Já fica azedo, já fica... Pode dar uma porrada. Então essa experiência a gente sabe. Tem que levar isso no exercício. Bora pensar sobre isso? Querem fazer para eu analisar aqui com vocês um pouquinho? Porque as outras 3 perguntas e os outros 3 passos. Mas se quiserem, a gente já pode analisar um pouquinho disso. Como a pessoa que você teve conflito age ou agiu. Ela tem agido. E aí você diz, assim, assim, assado. E aí, num curso com tempo, a gente faz isso com calma. E aí, o facilitador, eu no caso, junto com você, com cada um, a gente vai analisar ponto por ponto para ver o que tem ali. E não precisa muita informação. Né? Não precisa dar detalhes, a pessoa é isso, eu tive tal. Não. Agiu assim, 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 já dá para ter uma boa informação. Né? E aí segue. Querem que a gente faça um pouquinho? Então, vamos... Eu gostaria de trazer uma situação que eu me senti em conflito. Pode ser? Obrigada. É o seguinte, um outro momento, eu estava numa situação como conciliadora e as partes, ela passava por um processo de separação e o homem já convivia com uma mulher bem mais nova e já tinha contraído um filho também com esta outra mulher, mais nova. E o que é que ocorre? A esposa dele, que já estava um pouco mais idosa, eles estavam querendo resolver um problema de solucionar, de pensão e de partilha. E eu me senti assim muito incompetente, certo? Porque eu tinha tentado dar o meu melhor e chegou aquele momento que eu disse, o acordo vai acontecer. E uma coisa assim que eu vivi, por isso que eu disse que eu me senti muito incapaz, muito incompetente, é porque é como se as coisas estivessem todas postas e como se todas as partes quisessem fazer o acordo. E a situação era a seguinte, o ex-marido dava uma pensão para o filho de R$300. E eu não vou adentrar muito a questão, mas tínhamos conseguido um acordo, aparentemente, que ele passaria
a dar toda semana R$ 400 e não 300 como ele fazia ao mês, a partir do que ele lucrava com um imóvel e com um carro móvel que ele transportava pessoas, certo? Então, assim, quando é que eu disse que eu fiquei muito, naquela hora, me senti muito em conflito, e quando saiu, mais em conflito. E aí eu olhava aquela situação e eu olhava para a senhora que estava separada dele. E eu sentia naquela senhora que ela queria fazer o conflito, ela queria resolver o conflito por conta do dinheiro. E, ao mesmo tempo, ela não queria resolver o conflito porque ela tinha com ela um sentimento de um sofrer. Então, o corpo dela falava. Para mim, assim, o corpo dela falava. E eu vim entender isso depois, né? Chegou praticamente a resolução naquele momento, e foi quando eu me senti incapaz, né? O advogado que a representava, eu disse, mas eu vi o acordo. Ele disse, quase chegamos ao acordo. Então, isso me deixou incapaz e me deixou em conflito. Depois de alguns dias, eu vim ter o feedback da questão, certo? E o feedback, o insight, era o seguinte. Na verdade, eu não tinha como resolver aquele conflito, porque ele não era meu conflito. Era o conflito deles, de uma vida que eles tinham vivido, e que ela trazia consigo muitos sentimentos de dor e de rejeição, né? E, na verdade, quando ela disse assim, então eu fico, isso veio tudo na minha cabeça. Então é o seguinte, eu fico com você no automóvel. Você dirige e eu fico ao lado de você para ver quanto apura. E eu fiquei, aí veio o insight, né? Na verdade, qual era o grande conflito? Ela não queria se separar, entende? Ela queria ver se ela voltava àquela relação de afetividade que ela tinha com ele, ela não queria. E assim, quando eu tive esse insight, eu fiquei realmente muito para baixo, mas aí eu lembrando do corpo dela, como o corpo dela falava, como estava dolorido, como a voz embargava quando ela falava. Então, isso veio muito depois, né? E aí foi que eu vi que é isso que eu queria dividir com vocês, que aquele conflito que eu estava vivendo, eu trouxe o que estava fora para mim, entende? E eu não poderia resolver aquele conflito. Eu poderia resolver o conflito que era meu, era dar o meu melhor, era como conciliadora apresentar a proposta diante das que foram propostas, que não fugisse muito, né? Mas que aquela dor, aquele sentimento, aquele vazio que acompanhava aquela mulher, eu não poderia resolvê-lo. Então, isso me tirou uma grande carga, assim, de mim, né? Que fiquei me achando, eu fiquei de verdade me achando incompetente, entende? Então, era isso que eu queria colocar. O corpo dela falou, e foi o corpo dela mesmo, depois de alguns dias, né, que me mostrou. Não sei se era por aí. Obrigada. Repare, a primeira questão é como a pessoa agiu, né? Que desagradou você, assim, que incomodou nesse conflito negativo, né? É um caso que envolve uma outra situação, mas também dá para pensar que houve algo que aconteceu ali. Então, como que eles agiram, eles ou ele, que desagradou você? Como é que você diria em poucas palavras? Eles, ele ou ele?
Sim. O desrespeito que ele tinha em relação. É. Isso. É. Então, vamos ficar com esse ponto, então. O que desagradou, né? O desrespeito dele, né? E como é que eu diria a palavra ela em relação ao direito dela? A ação dela, como ela agiu. Como é que tem como resumir isso? Como ela agiu? Ação não inteligente, certo? Pronto. Naquele momento, eu estava visando aquela conciliação. Então, ela, olhando pelo lado da monetário, ela não teria sido inteligente, certo? Mas, isso eu estou falando do momento, né? Tudo muito rápido, certo? Mas o corpo dela o tempo todo falava e a voz embargava. Então, é esse embargo da voz que posteriormente me trouxe o insight. Entende? Certo. E aí, ao trazer esse insight, o conflito que eu estava vivendo, que tinha sido considerado, no meu entendimento, de minha incompetência, porque eu não tinha conseguido trazer aquele acordo que fosse favorável a ela, entende? E que fosse favorável à criança, e que ela também estava passando por uma situação de, entre aspas, né? Separação e abandono, que mexia com a afetividade dela e do filho. Então, isso eu trouxe para mim, isso foi conflito. Então, naquele momento, eu achei como ela não tendo sido inteligente. Sim. Certo? Fica esse ponto. Ele não sido inteligente e ele é insensível, você falou? Ele desrespeitoso, insensível, porque assim, na fala dele, ele disse: estou com outra mulher, Sim. Já tenho filho, entende? Então, foi isso aí. Esse ponto, fixem, eu acho que esse ponto que é como ele agiu. Vejam, a pergunta, ela é mais simples, né? Como agiu, como age. Mas vejam como a gente traz questões também que vão além disso, né? E essa é uma tendência nossa. É muito interessante, porque a gente trazer outras explicações, interpretações. Mas vamos seguir, depois a gente já olha um pouquinho. Vamos mais gente que possa ter algum feedback. Descreva como a pessoa age, agindo que desagradou você. Que foi ruim. O comportamento dela. Posso comentar que a senhora sentiu? Eu sou, dessa área comunicativa, vi uma outra coisa. O professor tentou mostrar que a gente tem alta competência de perceber emoção, de perceber que uma pessoa de verdade quer, que procura. Fora da questão profissional que a conciliadora, a mediador deveria fazer, me interessa, por exemplo, como professor, na vida não é importante o dinheiro. Que nesse momento era o assunto, por mim, era da mulher que consegue amar e não é disponível de ceder de amar. Porque se eu não sei do meu sentimento que eu amo, mesmo sendo deixado, é uma arte. É um grande valor em que a gente, que é de fora, mexe, às vezes, destruir uma coisa que tem um valor muito além de R$900, que é nossa tendência. A tendência nossa é de sempre entregar tudo para um valor que a gente mede em moeda. E ficando depois em casa, isolado, solteiro, infeliz e sem ninguém. E o interessante da situação é que a gente consegue ler no outro. Sua infelicidade leu bem correto a pessoa.
o amor machucado, eu passo o que ela quis fazer. E para mim interessante a pergunta, por que a gente não deixa essa pessoa nesse sentimento que eu prescrevia bom? Porque se ela luta de amar depois de separação, ela se torna uma luta muito maior que uma luta de R$900. É interessante por nós que a gente consegue ler. Nós conseguimos ver no outro a verdadeira necessidade. É uma necessidade emocional. O que não está resolvido é, eu sou deixado, mas tem degrau em de ser deixado. Eu posso ter perdido meu marido, sim, mas meu marido pode ser meu único melhor amigo. E às vezes eu não quero entregar isso. E se for por pé da letra, ganhei 900 e perdi alguém que é o único que eu posso ter. Um amigo de vida não se conquista em um dia. E a gente se rejeita, né, porque a gente é formalizado, diversos valores, de ver uma coisa mais importante, ver uma coisa mais profunda. Eu acho isso, nesse caso, super interessante. Você está em 2 conflitos. Ela poderia ter conseguido mais. Mas se não era isso a meta? Deixa eu... depois... Quando eu vejo que a pergunta que eu lancei mais específica sobre como a pessoa age que desagrada a você traz várias questões e interpretações que as pessoas vocês trazem, eu fico um pouco preocupado, porque eu tenho a necessidade de que a gente possa focar bem nesse método da CNV, porque talvez seja uma coisa importante para nós. Não sei se faz sentido isso para vocês. Essa frase que eu falei está toda CNV aí dentro. Eu vi vocês falando algo que fugia dessa pergunta que eu fiz, que é o que descreva aquilo que a pessoa fez. Vocês falaram de sentimentos, falaram de interpretações psicológicas, mas eu entendo que, quando falo isso, eu também faço isso, porque a gente tem uma tendência, vontade de partilhar, e eu acho isso bonito. Mas eu estou preocupado que a gente possa também voltar à descrição. Porque quando a gente for conversar com alguém, se a gente começar a entrar nessas questões, a gente não vai perceber onde é que está a mera descrição. O que a pessoa fez? O que ela fez? Qual o fato específico que ela fez? Qual? As ações são reais no mundo. Entende? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Oi? Como? Ah, está escrito. Por causa de opiniões políticas diferentes, né, por causa de, a pessoa começou a me gritar. E, em seguida, uma lesão simples, está escrito, lesão simples. Fiquei muito decepcionada, não esperava dessa pessoa, mas eu calei e congelei. Tá. Então, veja, aí já entra a segunda pergunta. Então, e uma explicação, né, por causa de opiniões políticas. Então, a gente tenta, né, ver o que a partir do que aconteceu. A pessoa começou a me gritar. É uma expressão, né, que se usa, me gritar. Né? É uma expressão mais local. Que a pessoa começou a gritar. E, em seguida, uma lesão. Então, isso de alguma forma está descrevendo fatos, né? E a gente pode ainda ser mais específico, se a gente quiser mais concretude ainda, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei no presídio e a gente via os relacionamentos entre eles e por que está gritando? Eu disse, não, ninguém está gritando aqui. Então, também a gente não sabe o que é para um e para outro, né? Só para dizer que pode ser ainda mais específico, como é que foi isso, né? Só para dizer que... Mas dá para compreender. Então, gritar, né? Mesmo que a gente saiba que para algumas pessoas, o que a gente pode depois perguntar, quando a gente pergunta assim, por que a pessoa está gritando, a gente tem uma interpretação. Por que vocês acham que as pessoas gritam? Em geral, mais genérico. Desculpa aí, mas saí um pouco de um caso, mas mais genérico na experiência de vocês. Por que uma pessoa grita? Depois eu trago as pesquisas científicas sobre isso. Oi? Para esconder algo dentro de si. Para esconder algo dentro de si. Defesa. Defesa, né? Se defender. Oi? Chamar atenção. No karatê, eu faço karatê. No karatê a gente grita o kiai para botar para fora algo e isso impacta o adversário, né?
Sabem para que as pesquisas mostram que as pessoas gritam? Porque elas não estão sendo ouvidas. Olha a diferença. Tem papel defensivo? Pode ter papéis... Uma pessoa grita, experimente isso, porque não está sendo ouvida. No momento que ela se vê ouvida, e eu ia aqui dizer se sente ouvida, ou se sente impotente, eu perdi a consciência do sentimento. Por quê? Porque não existe no dicionário o sentimento de ouvido. É um fato. Ou me sentir incompetente. Não existe. Só na literatura. Porque sentimento é para sentimentos. Essa é a segunda pergunta. Mas vamos ficar na primeira. Mas vejam como a gente já entra em sentimentos, outras coisas desse tipo. Então, gritar, né? E a pessoa usou uma ação física. E aí ela diz, fiquei muito decepcionada, não esperava, né? Então, veja, eu não esperava. É interessante isso, porque tem um grau de responsabilidade quando eu digo, olha, eu não esperava, foi muito impactante para mim. Ó, eu já não estou no papel só de vítima, eu posso dizer, eu não esperava, foi muito impactante para mim, eu não vou botar todo o peso lá também. A ação, ela vai ter que responder. Né? Então, eu calei. Aí, o segundo ponto é como você agiu. Eu calei, né? Congelei. Aí, depois a gente pode continuar a conversa. O que ela fez aqui? Algo muito humano e a gente precisa validar isso. Né? Ela usou uma sabedoria própria e que muita gente utiliza para essa relação. Ah, mas você calou. Quem vem um amigo e diz, você calou, não é que a Ivina mostrou no vídeo também? Ah, mas como é que você calou? Como é que você não se uma mulher empoderada? Pronto, isso é violento. Eu fazer isso é perda de compaixão, de empatia, que no caso eles chamaram ali de simpatia. Não, enfim, nem simpatia é, na verdade, porque do grego sim é junto. Pathos é sentir profundamente. A origem do termo simpatia é quase uma empatia, na verdade. Mas hoje em dia a gente se perdeu, né? Então a gente pode dizer, simpático é fraco. Isso. Mas em português também simpatia, assim, uma pessoa simpática, né? Fraco, né? É ruim, não é uma. A gente teria que resgatar a origem da palavra, mas não, é diferente. Então, empatia... Não, eu empatia. digo assim, que quando traduz, só para todo mundo ouvir, quando a gente vai fazer a tradução do termo sympathy, que é o que ele usa, a gente traduz como solidariedade, muito mais do que como simpatia, Isso, né? Mas, nesse caso, ele nem solidário estava sendo. Né? Nem isso. Estava sendo só bobo mesmo. Aquela simpatia superficial, frágil, né? Que o termo caiu. Mais alguém colocar alguma coisa sobre isso? Como agiu? Então, você colocou, só para, desculpa, repetir, você falou antes sobre... tá. Aí eu trouxe isso para vocês pensarem que se o mais profundo não seria essa pessoa não estar sendo ouvida. No momento que ela é ouvida, o que vai acontecer em geral? A voz baixa. Pronto. É porque é o seguinte, eu falei a questão do esconder algo de si. Talvez ele não quisesse ser ouvido, entendeu? Ele queria não ser contrariado. Ele não queria que ela dissesse um outro ponto de vista ou ela dissesse um outro caminho, um outro olhar para a opinião dele. Ele só queria falar e ser concordado. Ele não queria aquele ouvir, o escutar do acolher, o escutar do acolhimento. Ele não queria que fosse, como é que eu posso dizer, discordado. E a partir do momento que ela parou, ficou ouvindo, ok, tudo bem. Mas a partir do momento que ela discordou do ponto de vista dele, aí digamos que ele foi agressivo, né? Então, assim, um outro ponto de vista. Aí por isso que eu disse que geralmente quando a pessoa grita ou tem um ato agressivo, é porque está escondendo o X da questão, uma raiz intrínseca dentro de si que não quer ser mostrado, ou porque está sendo vulnerável, ou porque não consegue explicar o seu ponto de vista, não consegue mudar a outra pessoa para concordar com si.
Certo? Vamos só analisar essa parte que eu já ouvi muito assim, a pessoa agiu, ela é agressiva, ela é egoísta, ela é ofensiva. Essa expressão, ela é agressiva, ou ela está querendo manipular, ou ela está querendo se defender, está querendo esconder. Essa afirmação, essa é uma descrição de fato ou é uma interpretação? Isso é muito importante, porque esse é o pulo do gato no primeiro passo. Primeiro é como que você, às vezes, foge do fato, né? Já fala, traz um monte de coisas, interpreta. E outro é assim, quando você vai descrever essa pessoa, qual o fato? Aí você diz, ele é agressivo. Isso é um fato? Agora eu digo, ele me bateu. Isso é horrível, eu morri de raiva e ele vai ter que pagar por isso. É diferente. Então, o que é o fato? O fato é uma ação concreta. Agressivo, egoísta, é uma avaliação. Tá? A gente tem que pensar até onde a avaliação é útil. Ou ela destrói a imagem e destrói a mediação. A imagem é que destrói o acordo. Mas o fato da pessoa gritar e agredir verbalmente ou fisicamente, isso não é uma ação? É uma ação. A gente pode ir por esse lado Pronto, também. gritar é uma ação, então gritou. Eu posso dizer ação. E explicitar mais que, por exemplo, quando ele fala dessa forma, para mim é muito difícil, eu fico com medo. E logo que vem medo, me vem raiva. E eu não quero isso. Pronto, isso é CNV. Eu estou vendo que ele falou alto, gritou, e digo isso para ele. Tá? Agora, se eu digo, ele é agressivo, se ele é isso, é aquilo, até onde pode ter interpretação, avaliação moral, ou até onde é fato específico. Entende? Esse é o ponto que eu quero que vocês peguem. Esse ponto. Até onde é fato específico, até onde é avaliação. Só para separar. Se eu disser, não, então eu acho que ele tem um lado bom, ele é bom. Isso é uma avaliação ou uma descrição? Uma avaliação. Eu entendi. Eu estou dizendo que ele é bom. E eu digo, ele é mau. É uma avaliação, uma descrição? Isso é uma avaliação moral, não é descrição. Descrição os fatos. Ele fez 151 vezes aquele ato ruim. Pronto, é em cima do fato que eu tenho que trabalhar. Como na justiça se trabalha também em cima de fatos. Não é? Específicos, concretos, reais no mundo real. Por que eu estou querendo trazer isso? É a parte mais importante, que é a porta de entrada. Porque a gente tem uma cultura de muito tempo que não consegue ficar fixa mais nos fatos específicos, reais e concretos. Ela já traz avaliação moral. Por isso que, para Nietzsche, grandes autores, a questão moral é a mais grave do Ocidente, porque ela separa tudo entre bem e mal. Gandhi dizia, você não deve rotular uma pessoa. Rotular. Porque ele sabia que quando eu rotulo, eu coloco ele dentro de uma imagem de desumanização, eu nego a minha possibilidade também. A humanidade se desumaniza cada vez que eu desumanizo, objetifico alguém. Isso é interessantíssimo. Se eu entro numa relação, né, de avaliação moral dessa forma, eu também me objetifico nessa relação. Entende? O problema não é só ele. É eu que eu não consigo mais encontrar algo da essência humana. Por quê? Porque eu preciso me contactar comigo. Não é a experiência que você trouxe? Você estava toda com a expectativa do acordo. O que era? A necessidade dela. Agora, a necessidade dela é uma, e a deles. Então, a necessidade. Quando se deu conta, né, de que tinha essa expectativa e tinha sentimentos que tem que ser visto, e aí veja como isso aí embolou, né, inferiu sobre a ação. Poderia ter visto os fatos específicos, olhar os próprios sentimentos, as necessidades envolvidas, e o que cada um quer pedir no mundo real. Então, isso é CNV. A gente pega um caso, pega uma situação e coloca ele num nível de clareza e especificidade muito grande e, ao mesmo tempo, não nega o aspecto emocional, que é o que eu me sinto, que é a segunda pergunta. Como você se sentiu quando a pessoa agiu daquela forma? E aí, como que as pessoas respondem? Professor, eu me senti traído.
Aí o professor vai perguntar: quando você se sentiu traído, como o seu corpo reagiu? Quais os sentimentos do seu corpo? Aí a pessoa, não é isso. Ela vai vendo o imenso nível de raiva, de carência, de medo, sensações. Agora ela está entrando na consciência. Porque quando ela usa a linguagem que troca os sentimentos, emoções por imagens, ela não se dá conta das emoções. Então ela pegou o quê? Eu me frustrei na minha expectativa e disse, sou incompetente. Né? Me sinto incompetente. Então, veja, uma parte nossa faz isso o tempo inteiro, que é uma parte mais perfeccionista, exigente, que não quer pagar mico, não quer se expor. Olha para trás e diz, eu me sinto incompetente. Aí a gente vai ter que ver qual o sentimento. Medo, né? etc. Então, a CNV começa a trazer consciência e clareza para os nossos relacionamentos. Então, vamos lá. A questão ainda é essa. Quem tem contribuição, como a pessoa agiu e como você reagiu. Aqui. Diga. Vamos lá. Num contexto, eu estava muito chateada e fui falar sobre os meus sentimentos, como é que eu estava me sentindo, né? E aí a pessoa simplesmente ficou calada, não disse nada sobre o que eu estava falando. Eu falei tudo, abri meu coração e a pessoa ficou calada olhando para mim. Isso foi um conflito, para mim, muito difícil de administrar. Porque eu esperava ali uma reação da pessoa, né? E aí, olha, aplicando a CNV no nível da consciência. Quando ela fez isso, para onde você olhou? Você olhou para ela? Você olhou para onde? Onde é que foi a tua consciência? Ela fez isso e ficou calada. Não, eu olhei para ela e falei, não vai falar nada, vai ficar calado. Pronto, a gente quer realizar a nossa necessidade. Né? Qual o segredo aqui da CNV no nível da consciência? Quando a pessoa faz, seja o que for, eu olho como ela está agindo. Ficou calada, mas o que acontece? Logo vem um pensamento e uma emoção que diz, está fazendo isso, não veio isso na tua cabeça? Será que está querendo me fugir, está querendo isso, ele é isso, ele é aquilo? Veio. Pois é, ela pode não ter falado, mas na cabeça veio isso, ele é frio, calculista, ele é manipulador. Então, veja, a fala no nível daqui é importantíssima, mas também aqui. Por quê? Porque essas são as imagens que vêm para a nossa cabeça. Então, essa relação, agora ela está contaminada pela imagem. Por isso que o primeiro passo é verificação da imagem. Observação significa como eu vejo. E do grego, ideia. Olha que legal. Ideia, né? É imagem. Você faz uma ideia na hora. Ele é isso, e aí o que acontece? E aí vem aquele impacto. Você disse, né, sentiu algo, né, sentiu isso, pronto. Ó. Agora veja. Acontece algo assim, a pessoa faz, eu entro na interpretação do pensamento desse nível, eu sinto algo e eu não me dou consciência, perco a consciência de como eu estou vendo, imaginando, e como eu estou me sentindo. E quando alguém me pergunta, como é que foi? Ah, eu estou me sentindo arrasado. Estou me sentindo abandonado, estou sentindo isso. Porque ele, como a Ivna falou, porque ele, olha, foi embora toda a consciência do que aconteceu ali. Vocês conseguem perceber? Porque houve uma ação. Qual o segredo do CNV? Lembra que eu falei de manhã? Qual o primeiro segredo? A pessoa faz aquela coisa ruim e você, eu tenho que ouvir, eu tenho que ver ele. Respira, meu irmão, respira. Porque aí você vai retornar e vai ver o quê? Imagem na cabeça. Raiva, emoção. E existem duas emoções e uma terceira por baixo que governa a vida humana nesse nível dos conflitos. Você sabe qual é, porque são emoções casadas. A raiva, que é uma família que tem uma dúzia de sentimentos, e o medo. Se eu não tomo conta deles, eles vão por vários caminhos e vão puxar o tapete dessa relação, vão ficar na mágoa, na vingança. Por isso que a CNV convida. Qual o sentimento que veio? Muita raiva.
pensamento, vontade de esgoelar o cara quando ele me bateu, chamar o meu irmão para arrebentar ele. É isso aí mesmo. Traga esse aí. Isso é a verdade. Não pode negar a verdade. Ela vem porque a gente está olhando para ela. Né? Olhando para o pensamento. Então, como a pessoa agiu? Focar na ação. Quando eu digo, ela é prejudicada psicologicamente, ela é isso, ela é isso. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma imagem que acaba com todas as outras possibilidades. E aí agora o ponto muito chato também. Quando eu tenho uma imagem dessa para uma relação, a imagem contamina a relação e o outro ele tem antenas sistêmicas. Se eu olho para vocês de uma forma com medo, você sabe, tem um lugar seu que sabe. Se eu olho com raiva, você sabe. Então o que acontece? Sistemicamente, eu aciono no outro também a parte defensiva de medo, de raiva. Nesse caso que ela trouxe, eu posso perguntar assim, olha uma pergunta mais que eu quero investigar, mais curiosidade. Por que? Será que ele se cala porque é difícil para ele entrar nos sentimentos que seria a gente falar sobre essa relação? Será que ele não está acostumado a olhar para isso? Será que é difícil para ele? Pronto, olha, será que é difícil para ele entrar nisso? Agora eu estou tentando investigar sem imagem. Ninguém disse eu tenho que perdoar, ele é bom, nada disso. Eu só estou querendo ir nos fatos. E aí como é que eu faço? Eu tenho que investigar com ele. Querido, é difícil quando eu falo isso, eu trago isso, você não consegue trabalhar isso. E olhe para o olho da pessoa, fixamente. Respire olhando. Porque aí agora a gente está entrando, tentando entrar em algo mais verdadeiro. Algum momento essa pessoa, ela vai ter que se colocar. Porque ela não vai poder ficar só na defensiva dessa forma. Não responde à natureza dela também. E vai prejudicar a relação. E se a relação é importante para ela, então ela vai ter que em algum momento vir. Mas no momento que ela sabe que alguém joga melhor do que ela, na argumentação, ou que confronta algo que ela não está pronta ainda, o que ela vai fazer? Fechar. Você entende? É a mesma coisa para você. Se você não consegue entrar num lugar frágil seu, dentro de uma terapia, num diálogo, num relacionamento, eu não consigo entrar nesse lugar frágil, essa emoção. Não consigo, eu bloqueio. Ele também bloqueia. O que acontece? O outro ensina para a gente as nossas dificuldades também. Olha a bronca. Esse é um olhar já CNV sistêmico. Que eu entro em sistema com o outro. Ele faz aquilo, eu faço isso, e tem um jogo. Rosenberg trouxe isso num curso dele. Ele disse um caso de um casal que ele dizia, eu convivo com uma parede, eu me sinto congelado. Ó. Então não tinha sentimento, a imagem que ela vivia com uma parede, era o marido, que estava no curso. E aí o marido, ele olha para o marido, e o marido, o que ele faz? Ele age como uma parede na visão dela, ele se protege. Esse era o jogo de 20, 30 anos entre eles. Eles não queriam entrar, nem ela, só que chegou um ponto que não aguentava mais. Aí teve que entrar. Você entende? Mas como é que vai entrar? A fórceps? Por que a fórceps? Na verdade, ela queria ganhar o jogo. Ó, vou dar um exemplo para vocês perceberem isso. Eu dei um curso em Porto Alegre para formadores. O pessoal já tinha cancha. No Sul, a gente diz cancha, caminhada em CNV. E veio uma professora, e disse, professor, assim, a gente botando as cartas na mesa, né? Ela disse, professor, é difícil mesmo. É difícil para mim também, para todo mundo, um método de pacificação. Eu tentei com meu marido usar a CNV um dia, professor. E eu disse, olha, quando eu vejo que você chega tarde, sinto chateada porque eu tenho necessidade de que a gente chegue e tal, na hora e possa sair, vamos fazer isso. Sabe o que ele falou? Pegue o seu método CNV e enfia no bolso. Você entende que as pessoas não são bobas, gente. Se você quer entrar para valer, tem que entrar na fragilidade também. Eu sinto medo, sinto frágil, olha, está difícil para mim. E só que se você entra com interpretação, avaliação, ele é frio, ele é isso, você está botando a culpa lá para o outro lado e está perdendo a consciência.
É diferente de alguém que chegou, né? Chegou do nada e te deu um soco. Não é uma relação, né? A gente está falando níveis diferentes. A pessoa chega e te dá um, né? Ele não dá nem para, né? Mas em geral as violências não são gratuitas assim. Elas têm uma história, têm um mal-estar, têm uma construção. E isso é que os métodos querem olhar. Essa história, essa construção, essa forma que a pessoa se organizou para funcionar no mundo, que aparece a batata quente na sua mão. E aí o que a gente faz? Põe lá o defeito. Ele é o problema, ele é esse. E essa coisa separa as pessoas entre culpado, né, e alguém que está com toda a culpa, e o que é inocente. O que não existe na vida humana. Não existe inocência. Inocência é bebê. Nos arquétipos da psicologia junguiana, tantos fala do inocente. O inocente não chegou no adulto, ele está criança. Quando você quer se colocar no lugar de inocência, não é? Vocês entendam isso? A gente está falando de um fato criminal, alguma coisa não está. São níveis de relacionamento. Um lugar de inocência, totalmente puro, nada. É como se não visse como eu impacto a vida das pessoas também. Como eu bloqueio, como eu perco a compaixão, como eu provoco, piso o calo do outro, às vezes sem saber. Só para a gente saber que essa ideia de culpado e inocente é ruim. Não é que eu estou dizendo que tem o culpado lá e eu tenho um pouco de culpa. Você não tem um pouco de culpa e nem o outro tem culpa. Existe um nível de responsabilidades e fatos que estão acontecendo que você carrega. E a vida vai acontecendo coisas. Como eu vou olhar para isso? Como eu vou sentir? Como eu vou expressar as minhas necessidades e buscar as responsabilidades? Ninguém, nunca, jamais, CNV, como o Ivna colocou bem, é um chamado radical de responsabilidade. Só que a minha também. Eu tenho que começar por mim. Né? O que eu sinto, como eu vejo, o que eu vejo, como eu reajo, como eu sinto, o que eu preciso e como eu estou pedindo. No caso dele, como é que ele pede? Está pedindo. Só que é o pedido trágico. Porque aí dispara na pessoa, né? Você é frio, dispara um jogo todo. E aí, quando ela reclamar dele, ele provavelmente vai dizer, olha, de fato, né, essa pessoa não consegue me entender. Capaz de ele até dizer, você não me entende, você não consegue conversar comigo, você não vê o meu lado, você não vê o meu ponto de vista. Dentro da lógica dele, ele tem razão. Tem razão. Então, uma história muito interessante, eu conto sempre, principalmente para juízes e mediadores, eu conto a história do Nasruddin, que é uma história medieval árabe, né? O Nasruddin, você botar na internet Nasruddin, é maravilhoso. Ele se transforma em tudo um pouco, né? Se transforma. Aí uma vez ele se transformou num juiz leigo. E ele foi julgar o primeiro caso dele, estava tenso lá, né? E aí veio o casal. Aí chega a mulher primeiro, né? As partes separadamente, né? E começa, doutor, você sabe o que é o machismo desse homem? Ele faz isso, ele é agressivo, ele tem não sei do que, você me entende, você me dá razão, olha o que ele fez. Estava lá numa maior disputa, né, adversarial, e o Nasruddin assim, quase, né, abraçando a mulher. Né? E sim, claro que eu entendo, fica mais de uma hora. E o técnico lá do judiciário do lado ali, né, só acompanhando, já experiente e já preocupado. Assim, já está dando razão para a primeira parte. Né? Eu tenho razão, doutor, você vê que eu tenho razão. Sim, ele sim, sim. Aí sai a mulher e entra o homem. O homem começa, doutor, o senhor é homem como eu. O que uma mulher pode desgraçar a vida de um homem? Olha só o que ela me faz, ela faz isso, ela vive reclamando. E se a sogra vem, eu estou ferrado. E a sogra começa a se confabular com ela. O senhor é homem, o senhor entende, o senhor me dá razão. E ele, sim. Aí sai o homem, o técnico entra para ele, doutor, Nasruddin, é o seu primeiro dia, pelo amor de Deus, o senhor entende que aqui os processos, você tem que tomar uma decisão, e não sei do que, o senhor entende, o senhor não pode dar razão para o senhor entende, me dá razão. Ele disse, claro que eu te dou razão, e dá um abraço no cara. Acabou a história. Gente, uma história boba, mas é a batata quente que cai na mão das formas disciplinares, dos juízes, dos disciplinadores das escolas. Questões ali de ordem de acolhimento do humano, histórias de vida, pretexto, texto a pessoa te fala, agora o contexto. E o pretexto, porque a gente começa a se dar conta que aquela briga foi um pretexto, gente, inconsciente para essa pessoa sair desse lugar, cara.
É inacreditável. Depois, anos depois ela vem, ou como vocês vejam, alguns tempos depois eu vi que ela entrava nisso para mudar de vida. É fabuloso, né? Veja como a natureza, o conflito quer levar você à transformação. É pretexto. Muitas coisas que vão para um sistema de justiça também é pretexto. E tem um contexto de conflitividade. O texto ele fala ali, ó, o texto fala ali. Mas você quer ver as histórias de vida. Então um círculo vai trazer o contexto. O círculo vai começar a dissolver os pretextos. As pessoas são ouvidas, falam de sentimentos, necessidades e pedidos. Acabou a CNV. Por isso que no Brasil, em 2005, o projeto piloto de implantação da JR, lá na minha terra, lá começou lá também, em Porto Alegre, o método dentro do processo circular qual era? A CNV. Né? Porque ele tem esse aspecto de um alto grau de compreensão de fato, eu falo, e aí eu pergunto, Ivna, você compreendeu, como você compreendeu o que eu falei? Oh, você falou isso, esse ponto. Aí eu disse, olha, não foi bem assim, talvez foi esse ponto, entendeu? Ah, tá. Veja o nível de compreensão, porque as pessoas precisam ser reeducadas a falar das ações específicas. Outra coisa que eu descobri, a linguagem violenta, ela, em geral, quase totalidade dos casos, ela não é específica. Ela não diz você bateu a porta. Ela diz você é um ignorante, você é um cavalo, você é isso. Você... Ela é genérica. O Brasil está quebrado. Isso é genérico. Eu preciso pensar, teve isso, 33 milhões de pessoas entraram no mapa da fome, teve tal rombo, teve isso. Então, isso é específico. Isso está nos dados, inegável. Na pandemia, tantos milhões de mortos. Então, trabalhar com fatos é muito importante. Muito importante. Depois ver como a gente reage. Como a gente se sente, o que precisa, como está pedindo, ou não pede. Pede socando, pede gritando, pede, entendeu? Então, a segunda pergunta para levar para casa, como você se sente quando a pessoa faz isso? E aí, diga. Eu gostaria só de dar uma contribuição. Ótimo. E lhe ouvindo falar aí, que eu estou vindo de Porto Alegre, né? Eu passei segunda e terça-feira lá com o Leoberto, e nós estávamos falando sobre isso, a importância da CNV lá no início, nos círculos restaurativos. Eu queria só fazer uma contribuição em relação a isso que você falava sobre... Veja bem, ele não é agressivo. Agressivo é uma característica que você está atribuindo a ele. Vamos para a observação. Algo que me tocou muito no livro de Marshall Rosenberg, quando eu li, foi justamente um poema que ele traz, em que eu vou ler só um trechinho aqui. Ele diz, por exemplo, nunca vi um homem preguiçoso, já vi um homem que nunca corria enquanto eu o observava, e já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar. Nunca vi uma criança burra, já vi uma criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que não planejara. Então, assim, ele se recusa a rotular isso aí de Gandhi, né? Ele se recusa a rotular as pessoas. Ele sabe que os seres humanos são fluidos e que o que a pessoa é num momento, às vezes não é em outro. Quem nunca teve, por exemplo, um dia de fúria, né? Aquele dia que você teve uma raiva e aí de repente você vê aquela pessoa que é ótima, tranquila, educada, tipo assim, como você. É uma pessoa que já transmite paz, né? Tranquilidade, tudo mais. Mas você teve aquele dia ali que foi horrível para você e você acabou gritando, desceu do salto mesmo. Então, assim, isso faz de você uma pessoa agressiva ou isso faz de você uma pessoa que naquele momento só conseguiu, a partir do repertório que você teve, no momento que você estava, agir com agressividade? Então, eu acho que se você puder contribuir é nesse sentido, de realmente não qualificar a pessoa a partir da ação. Até porque a pessoa não é aquela ação, né? Isso. A JR, ela traz muito isso. A JR traz muito isso, de você não qualificar, não calcular a pessoa. Você observar o que ela fez, isso não quer dizer que não tem uma censura, isso não quer dizer que isso não é magoou, isso não quer dizer que você não tem sentimento, ou que você tem que ficar uma pessoa apática sem julgar. Mas só que você compreenda, de fato, o que é observação e o que é julgamento. Quantas e quantas vezes a gente não vê uma situação, aquela
sensata, não maltrata ninguém, não sei o que. Aí vem outro lá e diz, não, por mim ele sai, porque ele é uma planta, não faz nada. Ou seja, tudo que vai além da observação pura e simples a respeito do fato da vida é interpretação. E a interpretação vai além daquele fato e se vincula com o sujeito, com suas vivências e com seu mapa de vida. Isso aí eu acho que é um insight bacana que eu tive quando eu comecei a ter contato com a ciência. Muito bom, legal. Eu não sei que horas são, acho que já está na hora, né? 5h20. Eita, então, só para encerrar mesmo, levar algumas coisas bem importantes e essenciais. Leve as 4 perguntas de exercício, né? Descreva como uma pessoa que você teve conflito, age, que desagradou você, né? Aí como você reagiu dentro dessa primeira. Segundo, como se sentiu? Sentimentos, né? Sentimentos reais. Terceiro, o que precisava? O que precisa agora? O que precisa? Porque é especial, é necessidade. E quarto, como você pediu ou não pediu, ou ameaçou, ou exigiu. Como você pediu, e se é que pode pedir ainda. Outro ponto que leve para casa. Como começa o processo? Eu tenho que escutar. Não vai conseguir, talvez. Respira. Leva isso. Respira. Consciência corporal é chave nesses processos conflitivos. Consciência respiratória, corporal. Vai olhar pensamento também, que logo o pensamento vem e começa a bombardear, né? Olha pensamento, olha a sensação, respiração, tá? Então, acho que esses pontos são... E leve o terceiro ponto fundamental. Quer aprender sobre diálogo? Não tem teoria, tem teoria, mas não pela teoria, o diálogo não funciona pelo intelecto. O diálogo, ele é uma disposição que tem que ter 2 pilares. Um é presença, daí a respiração voltou, ó, presença. A presença corporal que gera a escuta. Você entende? Eu retorno ao meu corpo. Vou matar você lá fora. Posso pensar o que for, mas eu estou na presença. Não tem, o pensamento pode pensar, eu estou olhando para ele. E eu estou respirando, essa presença. E aí eu me abro para essa escuta. 2, essa é a parte passiva do diálogo. Qual é a parte ativa? Uma é passiva, muito receptivo. 2, perguntar. Na pergunta que se esclarece, se vê contradições, você perguntar. E garanta para você mesmo que você não vai ficar engolindo o sapo, que você vai se expressar em algum momento, que você vai falar da sua necessidade, do que lhe feriu. Garanta para você mesmo, e nenhum método vai me tirar isso. E essa CNV quer que eu faça isso. Eu tenho que expressar em algum momento o meu mal-estar, a minha necessidade, vou lutar pelo meu direito, vou lutar por algo melhor. Isso a CNV também traz, tá? Então, veja, diferente de um método controle, ser bonzinho, então isso é uma repressão que vai explodir dentro de você, uma parte sua vai destruir esse método. CNV não, mais realístico, mais consciência. Retorno, vou fazendo exercício. Às vezes, se eu tiver que mandar longe, até aconteceu. Pronto. Não vou também me matar, porque me condenar. Eu vou tomar responsabilidade. Olha, disse isso, eu mandei você para longe. Tudo bem, vou assumir. Mas eu vou ter autocompaixão. Autocompaixão, compaixão. Pronto. Isso é o essencial da CNV. Não tem outra coisa na minha avaliação. Tá? Depois o resto, tudo vai complementando formas de... Né? Então, acho que quero fazer um fechamento aí. Claro, professor. Né? Dá por encerrado, então? Professor, se... agradeço de verdade, mais uma vez, participando aqui dos nossos movimentos, né? Não é de hoje.